essa confusão que está da acetilcisteína estar vindo agora com o registro de suplemento alimentar. O medicamento não parou de vir, né? Mas agora a gente tem acetilcisteína também como suplemento alimentar. E aí, a gente tem o pronunciamento do CRF de São Paulo. Esse pronunciamento estava falando que era para usar indicar o corticoide em secreções mucopurulentas, densas, viscosas, e não o suplemento alimentar. Essa frase que está escrita lá, né? E aí no final eles ainda falam assim: o farmacêutico deve fazer o pedido especificando bem qual que ele quer, algo desse nível, entendeu? Isso dá uma margem para se imaginar que a acetilcisteína suplemento alimentar é diferente da acetilcisteína medicamento. E não é, entendeu? Então, eu achei válido a gente falar sobre isso aqui antes de fazer o encerramento de AINES e corticoides, porque, gente, vocês são UFP, eu quero que vocês sejam os melhores farmacêuticos que vocês puderem ser para as pessoas. E eu quero que quando chegue o paciente lá na farmácia de vocês, vocês tenham confiança para poder explicar para esses pacientes o que está acontecendo. Igual no vídeo que a colega dividiu lá com a gente, uma profissional metendo pau, né? Falando assim, como que pode? Vem um negócio aqui como suplemento, o paciente veio e me devolveu e falou besteira. Por que o paciente veio e devolveu e falou besteira? Porque ela não soube explicar. Você tem que saber explicar, né? E sempre quando vem essas mudanças, a primeira coisa que a gente precisa de fazer é a gente conhecer o que é que está acontecendo. E sabe qual é o problema? O problema é lei. É lei, portaria, resolução, instrução normativa. Esse tipo de coisa, né, exige de nós interpretação. E aí a gente acaba caindo numa cilada, porque várias pessoas começam a dividir o que elas entenderam, e várias pessoas começam a divulgar o que elas entenderam, e se você também entendeu daquele jeito e ninguém te esclareceu, e pelo contrário, alguém concordou com você, você começa a disseminar algo que não é a verdade. Né? Então, o que está acontecendo em relação à acetilcisteína? Existe um aminoácido chamado cisteína. Esse aminoácido, ele é um aminoácido parcialmente essencial. Né? O que significa isso? A gente tem aminoácidos que são essenciais e a gente tem aminoácidos que são não essenciais. Quando eles são não essenciais, é porque o nosso corpo fabrica. Quando eles são essenciais, é porque a gente precisa de comer eles. O nosso corpo não faz, né? Quando eles são essenciais. A gente fala que eles são essenciais. É essencial você comer. É essencial você ter na sua alimentação, porque o seu corpo não produz. Né? Então, no caso da cisteína, ela é um aminoácido parcialmente essencial. Ou seja, o nosso corpo produz, mas ele não produz uma quantidade grande e muitas vezes ele não produz uma quantidade suficiente para o tanto de ações que esse aminoácido tem no nosso corpo. Que ações são essas? Produção de músculo, participação da construção da massa muscular. E aí, pensa bem, todo tipo de atividade que você realiza, você usa massa muscular. Se você está se mexendo, se você está trabalhando, se você está andando, você está usando massa muscular. Portanto, que você precisa repor essa massa muscular. Como você repõe? Comendo proteína e comendo aminoácido. Qual é o principal aminoácido nesse caso aí? Cisteína. Né? Então, além disso, a cisteína participa ativamente na produção da glutationa. Quem é a glutationa na fila do pão? A glutationa é um antioxidante. Tá, falar que é um antioxidante é uma coisa muito vaga. É um nome bom, é um nome chique, né? É antioxidante. Assim como a vitamina C, assim como o zinco. Mas o que significa por trás desse nome antioxidante? Significa que combate radicais livres. Geral, né? Se você colocar lá na prova, o que significa antioxidante? Se você responder, significa que combate radicais livres. Errado não tá. Mas a gente precisa de entender o que significa isso.
Radicais livres são espécies reativas de oxigênio. Portanto, se são espécies reativas, significa que elas se ligam facilmente, né, a diversos tipos de molécula, porque elas reagem facilmente, são produzidas em processos inflamatórios, câncer, né? Então, tem várias situações ruins onde há produção de espécies reativas de oxigênio. Toda vez que você tem uma inflamação no seu corpo, está tendo produção de antioxidante ali. Oh, desculpa. Está tendo produção de radical livre ali, de espécie reativa ali. Uma pessoa que tem triglicerídeos muito elevado, ela está com um processo altíssimo de formação de radicais livres ali, né? E aí, então, quando eu tenho muitos radicais livres, quando eu tenho muita oferta de espécies reativas, eu tenho alta oxidação no meu corpo, desgaste, morte celular, entendeu? Então, eu ter um antioxidante é extremamente importante para que eu consiga solucionar esses focos de produção de espécies reativas de oxigênio. Então, se uma pessoa tem muito triglicerídeo, ela tem que tomar algo que seja antioxidante para combater o excesso de produção de radical livre ali. Senão, vai formar uma placa de ateroma, senão pode interferir na diferenciação celular e dar um câncer, senão vai dar envelhecimento precoce, câncer de pele e vários outros problemas. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, lá na caixinha de pergunta do Instagram, não sei nem se é aluno, perguntou assim, como eu explico para o paciente o que é um antioxidante? Eu não respondi, né? Porque seria uma resposta muito grande. Mas eu acho que a gente tem que saber o que o antioxidante faz. Combate processos oxidativos no nosso corpo. Onde eu tenho processo oxidativo? Toda vez que eu tenho uma inflamação, eu tenho um processo oxidativo acontecendo ali. Eu tenho espécies reativas sendo formadas ali. Então, pessoal, antioxidante é extremamente importante para nós, na nossa vida, para a regulação da nossa saúde. E todas as vezes que eu falo, vou tomar um suco detox, vou fazer um detox no meu organismo. O detox é retirar radical livre do nosso organismo. Entendeu? Couve desintoxica o organismo lá no suco detox. Por quê? Porque ela tem vitamina C e outras que vão ajudar nesse processo. A vitamina C é altamente antioxidante. Como que é o mecanismo antioxidante? Vê o radical livre ali, doido para reagir, e liga nele. E aí ele não liga em outro lugar, ele liga na vitamina C, né? Ele liga nos antioxidantes. Entende? Se é uma espécie reativa que está ali solta, pronta para se ligar a qualquer momento, quando você usa um antioxidante, ele vai se ligar no antioxidante. E aí ele não vai lesar ainda mais a artéria, no caso do triglicerídeo, do colesterol, da aterosclerose. Não vai interferir no processo de diferenciação celular, no câncer, nananã, e por aí se vai. Glutationa é o antioxidante mais poderoso que nós temos no nosso organismo. É o mais poderoso. Ele é produzido no nosso pulmão a partir da cisteína, que é um aminoácido. Além da cisteína, compor massa muscular, trabalhar na nossa visão, trabalhar em várias outras coisas, está lá até no materialzinho que eu botei para vocês. Além disso tudo, ela é o antioxidante mais poderoso que a gente tem no nosso organismo. E aí, se a cisteína é um aminoácido que o nosso corpo produz e ela é utilizada para várias funções, eu preciso de mais cisteína. Entende? Eu preciso suplementar com a cisteína, né? Só que você não tem um suplemento de cisteína. Cisteína ela é produzida no seu corpo. Você tem acetilcisteína. Quando você toma acetilcisteína, no processo farmacocinético, ela vai sofrer uma reação química e vai se tornar cisteína. Ok? Vai se tornar um aminoácido, vai produzir glutationa. Vocês já me ouviram falar inúmeras vezes que a acetilcisteína participa do processo da formação, ajuda na produção da glutationa. Vocês lembram?
que é o principal antioxidante. O sujeito está com Covid, o pulmão está comprometido. Muitas espécies reativas de oxigênio estão sendo formadas, intensificando a inflamação. Daí você toma acetilcisteína, pode até não cuidar da tosse seca, mas vai aumentar a produção da glutationa, que é o antioxidante mais poderoso que a gente tem, e ela vai ajudar a diminuir a inflamação provocada pela Covid no pulmão. Tá dando para entender a importância desse antioxidante que é a glutationa e de como a acetilcisteína participa desse processo? Você ingere acetilcisteína, no processo de farmacocinética, ele vai ser convertido em cisteína. E essa substância, além de ser esse aminoácido que participa disso tudo, a acetilcisteína está lá atuando como mucolítico, atuando nas secreções densas que são produzidas lá no pulmão, que vem para o seu trato respiratório. Por quê? Porque nessa molécula existe um grupamento químico, que é um tiol, onde você vê ali na molécula, eu botei o desenho, um S e um H, é um grupo tiol. Esse grupo, né, que é enxofre, ele tem a característica de quebrar a molécula do catarro. Não só do catarro, tá? Abrindo um parênteses para vocês entenderem como que o grupamento tiol quebra a molécula com facilidade. Quando uma pessoa tem um cabelo muito cacheadinho e ela quer alisar o cabelo, ela usa substâncias, formol, fala outros aí que eu esqueci. Um que fala, não é formol não, é não sei o que lá. Sabe o que tem? Grupamento tiol. Porque o grupamento químico tiol quebra ligações. O cabelo enrolado, ele tem uma configuração química estrutural que mantém ele daquele jeitinho enroladinho. Você usa o grupamento tiol, ele sai quebrando aquela ligação todinha. Entenderam? Então, o grupamento tiol é mucolítico, da acetilcisteína, da cisteína, é mucolítico, quebra catarro grosso, secreções viscosas, densas, pesadas, aquela catarrada toda. Por quê, gente? Porque o grupamento tiol consegue quebrar as moléculas que formam esse catarro, essa secreção. Entendem? Então, acetilcisteína, suplemento, e acetilcisteína, medicamento, é a mesma molécula. Não tem diferença na molécula, tá certo? Vou falar duas coisas que são minha opinião, são verdades, são minha opinião também, tá misturado o negócio aí, né? E eu vou deixar bem claro para vocês aqui essa questão. Quando você vê na lei a acetilcisteína, na lei, ela está lá na Instrução Normativa 86 do ano passado, que mostra a nossa lista de MIPs, medicamentos isentos de prescrição médica. Lá está a acetilcisteína. Em que dosagem? No máximo 600 miligramas no granulado e no máximo 40 miligramas por ml no xarope. Ainda tem a especificação da solução para inalar. Na lei, o medicamento tem essa dosagem. Ponto. O suplemento chega normalmente até 863 miligramas. Ultrapassa a dosagem do medicamento na lei. Então, na teoria, o suplemento tem duas coisas no suplemento. A dose poderia ultrapassar a esses 600 miligramas, que está na instrução normativa onde mostra que a acetilcisteína é medicamento, e pode vir misturado com outras coisas, porque um suplemento alimentar ele pode vir no mix de aminoácidos, entende? Então é diferente, você não vai passar um mix de aminoácido para um sujeito que está tossindo com catarro, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Na teoria, você tem que medicamento, acetilcisteína, é granulado de 600 miligramas e é xarope de 20 ou 40 miligramas e é a solução para inalação. Isso é que está escrito lá naquele pronunciamento de São Paulo. A indicação é diferente. Para que as pessoas tomam acetilcisteína suplemento? Normalmente quem toma é atleta. Por que atletas de alta performance? Porque eles precisam
de compor massa muscular, e eles precisam de melhorar se for corredor, se for triatleta, esses caras que precisam de respirar muito, ficam muito ofegantes, eles precisam de ter o pulmão deles funcionando muito bem. Então, eles usam acetilcicina. E eles usam uma dose muito elevada, muito mais que 600. Tanto que eu sempre falo para vocês assim, gente, acetilcicina vocês podem usar sem medo, é seguro. Pode usar a perder de vista por muito tempo, não tem perigo. É protetor hepático, né? Não tem problema para criança, para adulto e tal. Eu sempre explico isso para vocês, né? Porque existe muita coisa por trás da molécula. Eu não tenho como, às vezes, abrir tudo de uma vez, né? Mas numa situação igual hoje, fica mais fácil de vocês entenderem as multifunções da acetilcisteína. Então, legalmente, qual é a diferença aí na lei, no escrito? Qual é a diferença? O medicamento tem uma dose diferente, uma dose definida. 20 miligramas por ml, 40 miligramas por ml, 200 miligramas no granulado, 600 miligramas no granulado. Entenderam? E tem um outro detalhe, pessoal. As exigências da Anvisa para a fabricação, para a produção de um medicamento são diferentes das exigências da Anvisa para a produção de suplemento. Medicamento, você tem que ter um farmacêutico, você tem que ter um químico. Suplemento, você pode ter um nutricionista, né, como responsável técnico. Fora as exigências de boas práticas de fabricação. As boas práticas de fabricação de medicamento são diferentes na produção de suplemento. Medicamento dá um tom de seriedade muito maior do que suplemento. Então, minha singela opinião é que quando você indica um medicamento, a acetilcicina, ela tá medicamento, se lá medicamento genérico e tal, olha o tanto de inspeção que ela precisou de passar, olha o tanto de teste que ela teve que fazer. Quando é suplemento, não. Entende? Então, quando eu vejo um pronunciamento tipo de São Paulo, eu entendo, né, eu interpreto que eles estão dizendo assim, cara, você é farmacêutico, se liga em indicar o que é medicamento. Porque você sabe que tem boas práticas de fabricação, porque você sabe que por ser genérico passou por teste, nananã. Suplemento, não é exigido fazer teste de biodisponibilidade, bioequivalência. Suplemento não tem boas práticas de fabricação de medicamento, entendeu? Então, é nesse sentido. Quimicamente falando, é a mesma coisa. Ok, pessoal? Isso a gente tem que ter muita clareza. Chega o paciente lá, mas eu quero... Aqui está escrito suplemento, aqui não está escrito medicamento, não. Eu quero medicamento e tal, tal, tal. Beleza, se você não sabia, se você não se atentou, você pode explicar. Ô, meu amigo, olha, desde 2018, foi autorizado pela Anvisa que a acetilcisteína fosse produzida também como suplemento. Então, desde 2018, a gente tem laboratórios de medicamento e laboratórios de suplemento que fabricam acetilcisteína, mas a molécula, a substância, é exatamente a mesma. E aí, lá nesse pronunciamento do CRF de São Paulo, está escrito assim, a indicação é diferente. A indicação é diferente. Então, se for para secreção, catarro, densa, não sei o que lá, viscosa, não deve ser usado suplemento. Né? Por quê? Não é que não deve porque não pode. Não é que não deve porque não pode. Entende? Não deve porque você tem um medicamento que tem a dose pré-estabelecida, tudo bonitinho, que foi fabricado de acordo com as boas práticas de fabricação e tal e tal. Mas nesse sentido, não é que não pode, não está proibido. É a mesma substância. Não existem duas acetilcisteína. Aqui é medicamento e aqui é suplemento. Existe a mesma, que está sendo fabricada por laboratórios diferentes, com finalidades diferentes e com exigências legais diferentes. Por isso, por exemplo, eu, Sara, o que eu prefiro? Acetilcisteína genérica, óbvio. Por quê? Porque eu sei que ela passou por comprovação de biodisponibilidade, de bioequivalência, porque eu sei que foi fabricada de acordo com as boas práticas de fabricação. Nesse sentido, entendeu? O suplemento, provavelmente, eu não sei, porque eu não trabalho mais em farmácia, né? Mas eu imagino, vocês podem até me dizer, que vindo como suplemento, deve ser até mais barato, né? Não, pessoal? Deixa eu ver aqui mais o quê.
Deixa eu ver uma pergunta aqui. Deu para ficar claro o que eu falei para vocês sobre a acetilcisteína? Deu para entender? Concordam ou não concordam? Acham que está muito confuso ainda? Adriana, é por isso que a acetilcisteína é um antídoto da intoxicação do paracetamol? Por quê? O que acontece? Meu pai. Peraí. O que acontece? Quando a pessoa tem uma intoxicação por paracetamol, ele vai consumindo os estoques do sujeito de glutationa. Ele vai consumindo aquilo ali, né? E por conta disso, a pessoa vai tendo mais intoxicação, porque ela tem mais radicais livres ali presentes e tudo mais. Daí, quando a pessoa toma a acetilcisteína, que é numa dose muito alta, quando é intoxicação por paracetamol, ela vai aumentando a produção da glutationa que o paracetamol vai destruindo, entendeu? É basicamente por aí, tá? Ela consegue manter esses níveis, tá? Quando o paciente chegar, você tem que saber, olha, é a mesma coisa, só que tem uma instrução legal, Instrução Normativa número 28 de 2018. Desde 2018, pessoal, que está liberada a produção de acetilcisteína como suplemento. Muitos atletas já tomavam medicamento para isso, né? Com uma dose mais elevada. Ou mandavam manipular. Agora tá liberado. E aí, até então, você não via muito laboratório fabricando. Por quê? Porque em 2018 não tinha Covid, em 2019 também não tinha Covid. Aí, veio 2020, começou a Covid. E aí, final de 2020, 2021, muita prescrição de acetilcisteína. Os laboratórios que produzem suplemento vão querer perder uma bocada